Compartilhe com quem vai ler agora conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. O texto que nós vamos ler hoje, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, verso 23. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, verso 23. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aleluia, Senhor. Eu separei esse texto hoje, amados, para enfatizar algumas coisas que eu já venho observando. E Deus anda me apontando. Por favor, por isso atrás. Perdão. Como vocês também estão sendo discipulados. E esse contexto, irmãos, na verdade, se vocês lerem o capítulo, vocês vão identificar que Cristo dizia para os discípulos todo o plano de salvação. Ele confessa aos irmãos o que iria acontecer com ele. E baseado nisso, Pedro, eu acho que a maior reflexão do ser humano é o apóstolo Pedro, porque foi o que mais se assemelha com a gente entre altos e baixos em relação ao relacionamento com Deus. E nesse momento, Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor pode afastar tudo isso de ti, poupa-te, e tenta gerar uma dúvida. Mas Jesus não é como nós. Então, no primeiro momento, ele já identificou que não era Pedro quem falava, mas sim Satanás influenciando a Pedro. Amados, eu separei 3 pontos que são importantes e vai ser baseado nesse contexto. O primeiro, o afastamento gera ação do inimigo. Se nós percebemos no texto, Pedro não falou na frente de todos os discípulos. Pedro chamou Jesus em particular e disse a ele: poupa-te. O que acontece? O inimigo só pode agir nas nossas vidas quando nós nos afastamos da igreja, do convívio, do relacionamento com Deus. Quando você está aqui na igreja, você pode até se decepcionar às vezes com algumas coisas, mas devemos sempre prestar atenção que aqui é o lugar do crente. Hoje em dia está sendo muito pregado de que o Evangelho salva e que a igreja não precisa da mão. Precisa sim. Na verdade, a gente precisa da igreja. Então, Deus me destacou nesse primeiro momento. Primeiro ponto, mas eu acho que isso é bem importante para a gente. Não se afaste da casa de Deus. A gente sabe que o mundo lá fora faz de tudo para que a gente não consiga chegar aqui. Faz de tudo para que a gente, quando chegue, não esteja com a cabeça aqui. Mas eu digo para você hoje, esse afastamento que gera a ação do inimigo na sua vida vai ser repreendida aqui. E ele sabe disso. Glória a Deus. Por isso, essa dificuldade. E aí, Cristo fabulosamente ensina a gente o segundo ponto, identificar a nossa luta, né? Como podemos ver em Efésios 12, 6, 12, né? Nossa luta não é contra a carne, mas contra potestades e principados. Jesus, no primeiro momento que Pedro chamou para separá-lo da igreja, ele já viu que não era Pedro. Mas ainda assim, quando Pedro falou, ele disse o quê? Ele não repreendeu a Pedro, ele simplesmente disse: para trás de mim, Satanás, porque ele já identificou que não era Pedro. Nós devemos, às vezes, compreender um pouquinho melhor as coisas e nos atentar a esses detalhes. Às vezes, aquele teu irmão que não é convertido, aquela sua irmã que não é convertido, talvez até um pai ou uma mãe que não é convertido, vão lhe dizer coisas que você vai achar que é com você. Aprenda a identificar o que não é.
porque o inimigo usa a qualquer pessoa que tem a brecha. Então nós temos que se manter próximos de Deus, para que o inimigo não consiga gerar essa luta espiritual. E quando ocorrer, identificada, porque aí uma vez identificada, nós vamos para o terceiro ponto, que é a armadura de Deus. Efésios 6, 13 ao 17, nós vamos ver lá que devemos nos revestir todas as armaduras de Deus, seja da couraça, seja de todos os outros, para que o inimigo podemos resistir o dia mal contra o inimigo. Isso a gente aborda até, eu vou abranger um pouquinho mais. Eu vinha comentando com a minha esposa hoje que raramente eu ligo a televisão, principalmente no final de semana, por causa da minha vida particular. Eu chego de manhã, então durmo uma parte da manhã, quando eu acordo eu já tomo café para sair novamente. Então eu liguei a televisão quando eu estava tomando café, e normalmente, sabe como o Voz do Brasil a gente ouve quando presta atenção? É mais ou menos isso. Só que o Espírito Santo me tocou de uma coisa engraçada sobre música. Eu, por exemplo, eu só gosto de música gospel, né? Classificam como gospel, ou de louvor, mas não critico quem ouça músicas céticas. Eu só acho que a gente, como crente, tem que tomar muito cuidado com aquilo que escuta, né? Porque abre brechas. Por que eu digo isso? Quando a gente vem para a igreja, a gente louva, você sente a presença de Deus. Então imagina quando você está cantando outra coisa lá fora, que a gente escuta o tempo todo na rua. Para quem você está louvando? Deus não deve estar ali. Então, baseado nisso, o negócio foi forte, não sei por quê. Eu estava passando o programa e eu vi como a gente grava e filma, não vou citar, não vou entrar em muitos detalhes. Eu quero só, na verdade, que vocês compreendam um ponto. Uma certa dupla cantando uma certa música, que nessa letra da música, durante minha falta de percepção, eu identifiquei 3 pontos. Uma, amores bandidos. Eu vou falar amores bandidos porque eu não quero que identifique quem é, tá? Mas fala sobre amores bandidos e coisas que um amor bandido leva, como falta de amor, que é o básico. Eu não classifico isso como amor, mas falta de amor. E no geral, justificando uma ação equivocada da mulher, ou crime passional por parte da mulher. Aí eu parei e falei, gente, foi isso que eu entendi, aí eu fui prestar atenção. Eu estou continuando vendo e a música tocando, e aí eu fui prestar atenção na letra, e era basicamente isso, né? O homem não dava atenção à mulher, a mulher se justificava, tipo, você me dá atenção, então eu não posso. Justificaria uma ação minha louca. O que é isso, gente? Isso não é Deus. Mas o povo canta com uma emoção e é um olho cheio da televisão, aquela coisa, e todo mundo achando aquilo lindo, de sucesso, dupla de sucesso. E aí, de repente, entra uma outra música deles. Está lá, continua esse andar, fazendo o que estava fazendo, e daqui a pouco, como se fosse meu amor por você, como se fosse flores de algodão, que quando você me ignora, um exemplo, sujam com sangue. Que sangue é esse? O que seria isso? Novamente, volto a ressaltar a ação do inimigo, porque na nossa vida o único sangue que foi vertido para a nossa salvação, que caracteriza a nossa fé, foi Jesus Cristo na cruz. Quem recebe glória a Deus, somos salvos, graças a esse sangue. O resto sai fora, não é de Deus não. Não é de Deus não. Então assim, gente, eu sinceramente passei por algumas experiências essa semana, acho que um pouco forte, tá? Cada um tem seus pilares e suas forças. Eu fui testado nas minhas, mas ainda assim eu pude perceber que cada vez mais esses pontos estão sendo muito forçados na gente. Somos pressionados todos os anos. Cada vez mais, eu prego sempre, quando tenho a oportunidade, sobre família, sobre relacionamento, atitude. Por que eu digo isso? Meu casamento vai fazer 10 anos esse ano, no final do ano. Os 3 primeiros anos, só Jesus. Só Jesus.
Se não fosse o plano de Deus na nossa vida, sinceramente, só Jesus. Após os 3 anos, vieram mais 2 anos de luta, que também se acha que agora eu vou respirar. Irmão, aí que o bicho aperta. Aí que o bicho aperta. Ainda mais que a gente não era convertido, mas foi puxado, foi muito puxado. Mas como eu digo, Deus tem um plano na vida de cada um. E aí, o que eu quero citar? A questão do relacionamento, a atitude nossas, individuais. Chegou um ponto no meu casamento que, se eu fosse para um lado, se eu fosse para outro, qualquer atitude minha dependia do sucesso da relação. Pelo menos era o que nós, dentro dela, achávamos, mas não era o que Deus tinha preparado para as nossas vidas. Porque Deus me atentou de que se eu mudasse ao redor de mim, as coisas automaticamente mudam. E eu sou exemplo disso, gente. Porque hoje em dia, vou fazer 10 anos com a mulher mais bonita. Tem que olhar até a minha, né? Nada pessoal, mas. Então, assim, e digo para você, eu tenho 10, mas se Deus permitir, eu quero ir mais uns 80, né? Glória a Deus. Tá zoando, não tem problema. O que eu quero dizer, gente, é que devemos evitar o afastamento, certo? Da igreja, dos irmãos, da comunhão. Porque, como o afastamento, o inimigo vai agir. Ele não está brincando. Você pode até, como a gente costuma dizer, brincar de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo. Então, cuidado. 2. Aprenda a identificar. Estude a Bíblia. Preste atenção nas suas atitudes. Respire fundo. Eu falo isso sempre aqui. Pense antes de falar. Não haja por impulso. Porque toda vez que você agir por impulso, você vai agir pelo impulso da carne. E a carne, amados, a gente já tem lá a herança de Adão, lá que é pecaminosa. Então não confia na carne, confia só em Deus. E aí, confiando em Deus, vocês vão entender o princípio que Efésios, a carta de Efésios, Paulo escreve a Efésios sobre a armadura de Deus. E, por último, para a gente fechar, eu vou deixar uma palavra para vocês que se chama koinonia. Essa palavra quer dizer comunhão. Mas não é só a comunhão com o irmão, é a comunhão com Deus, com Cristo, a sua casa, com a sua família. Seja você um só. Eu digo sempre aqui. E aí, quando isso acontece, nós podemos fazer igual a Pedro, como eu disse lá no início, que foi a expressão mais perfeita dos altos e baixos do relacionamento com Deus do ser humano, que é Marcos 8, do 27 ao 29, quando Cristo pergunta a caminho de 2 cidades para os seus discípulos e toda a multidão que lhe acompanhava: quem vocês acham que eu sou? E todos diziam João Batista, todos diziam Isaías, mas Pedro primeiramente olhou para Cristo e disse: és tu o Cristo. Ele reconheceu, e é o que a gente precisa hoje em dia, é o que eu deixo para vocês. Vamos reconhecer a Deus, que é o que importa na nossa vida. O resto, podem haver vários profetas, respeite-os, mas quem guia a gente é Cristo. E isso a gente tem que aprender a identificar. Essa palavra que eu deixo para os irmãos. A Bíblia diz: de tudo que é proveitoso, em tudo que é bom, em tudo que traz o bem e que lembra boas coisas, o apóstolo Paulo diz: nisto pensai. Você tem que pensar o que é bom, não é? Quando a mente vive cheia de coisas boas, você só vai exalar e transmitir o que é bom. A Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Se eu sou uma pessoa amargurada, se eu sou uma pessoa que vive com ódio, rancor, ressentimento, desejo de vingança no coração, o que vai acontecer comigo? Eu só vou exalar o quê? O que eu vou exalar? Ódio, rancor, desejo de vingança, destruição, mágoa.
tudo isso vai acontecer comigo. Por quê? Porque eu estou cheio daquilo no meu coração. Glória a Deus. E quando está cheio o coração, transborda pela boca. Quando você vê uma pessoa amaldiçoando alguém, falando besteira, praguejando, xingando, gritando, não dê atenção. Neutralize o mal na raiz. Porque se você lutar contra aquela pessoa na verdade não é ele que está fazendo, é um instrumento do diabo para perturbar você. Então o que você tem que fazer? Você não pode atacar o problema, você tem que atacar a raiz do problema. Aleluia. Quando você vai no médico, você está com a raiz do dente podre, não adianta o médico aplicar em você uma anestesia. Daí a 40 minutos vai passar, você vai sentir dor de novo. Não adianta o médico te dar um paliativo, um remedinho, como você vai nos postos de saúde. Quando o médico do posto de saúde, o médico público, não sabe o que você tem, ele diz que é virose, né? Eu falo, você está com virose. Aí manda você para casa. Aí diz que a pessoa está com virose, você pega a pessoa está dando infarto, morre. Não, não pode. Ele tem que diagnosticar o problema, saber o que o paciente tem. Se a raiz do dente aqui está podre, ele tem que fazer um canal, tratar aquela raiz podre, tirar tudo que está podre dentro para não doer. É igual a nossa vida. Se tem alguma coisa na raiz da sua vida que não está prestando, você tem que tratar a causa do problema. Aí você vai viver uma vida saudável. Amém? Eu sou muito observador. Eu observo muito. Eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, mas eu observo tudo. Tem gente que pensa que não, mas aí você se engana. Eu estou conversando, brincando, rindo o tempo todo, mas eu estou observando tudo, o tempo todo. Cada olho, cada mão, cada gesto, cada palavra, até as expressões do rosto, eu vejo tudo. Quer dizer, eu vejo 99%, que vê tudo é Deus. Mas eu observo quase tudo. E eu observo, porque a vida é feita de 3 atitudes. 3 atitudes. A vida é feita de 3 atitudes. Posso falar? Primeiro, observar. Segundo, preparar. E terceiro, agir. Primeiro, você observa. Segundo, você se prepara. E terceiro, você age. Se você inverter a ordem das coisas, a vida dá errado. Você não pode agir antes de se preparar. E também não tem como se preparar antes de observar. Você tem que primeiro observar. Segundo, se preparar para o que vai fazer, ou para aquilo que vai vir, para o que vai enfrentar. E terceiro, você vai agir com coerência e serenidade, para que a sua vida seja uma vida abençoada. Aleluia. Amém? É o equilíbrio. Eu sempre falo de equilíbrio aqui. Eu, essa semana, louvei a Deus pela vida do Aurélio. Eu não estou falando se está na presença dele, eu falei isso aqui quando ele não estava aqui. Porque o Aurélio passou por um momento muito difícil essa semana. Ele perdeu o seu pai. E eu fui lá, ali ao velório, né? Onde estava sendo velado o corpo do seu Marcos Vinícius, que é o pai do Aurélio. E eu percebi uma coisa boa. Que mesmo o Aurélio estando triste, mesmo, claro, é um pai, não é uma pessoa qualquer, é um pai nosso. Mesmo ele estando triste pela perda do seu pai, ele manteve o equilíbrio, a serenidade para lidar com aquilo. É a diferença entre o crente e aquele que não é crente. Se eu for no enterro de uma pessoa que não é crente, pessoa que morre de morte ruim, morte trágica, acidente, e um monte de. Aí você vai no enterro, e a pessoa diz: eu quero ir, não quero nada, é desespero. Mas você já foi no enterro de um crente? Quando você vai no enterro de alguém que serve a Deus, você observa que aquela pessoa, por mais que você tenha tristeza de estar enterrando aquela pessoa, mas você vê o descanso, a serenidade no rosto dos familiares, porque sabe para onde aquela pessoa foi.
O pai dele, que eu tive a oportunidade de vê-lo lá na urna, no caixão, estava como se estivesse dormindo, não é verdade? Estava tranquilo, como a minha mãe, quando faleceu. Talvez ele só falou: ei, pastor, hoje eu falei aqui hoje. Eu falei hoje de morte, não falei? Na escola dominical eu falei da morte. Tem um pessoal, quando ele fala de morte, está apavorado. Não, vou ficar apavorado, não fala de morte, não. A morte é realidade, a morte chega para todos. Se Jesus não voltar antes, a gente vai morrer, é verdade ou não é? Mas a Bíblia diz que ser crente, ser servo de Deus, é tão bom, que a Bíblia diz que o justo, até na morte, tem esperança. Glória a Deus. Até na morte. E eu olhei para ele assim, estava dormindo. O maior privilégio que o Aurélio teve foi que antes do pai dele morrer, antes do pai dele falecer, ele ganhou o pai para Jesus. Amém. Então, quando ele fez a passagem, quando ele morreu, quando ele deixou esse corpo, para onde ele foi? Foi para o seio de Abraão, meu amigo, sem sombra de dúvida. Primeiro, ele ganhou o pai para Jesus. Segundo, a fé brotou no coração do pai. Não deu tempo, é claro, mas o pai mandou pedir um pastor para orar por ele. Se ele tivesse ligado a outras coisas, ele tinha mandado pedir um padre, mas ele mandou pedir um pastor, porque a fé já estava no coração dele. Glória. Deu para entender como é que Jesus faz? Jesus é assim. Alguém me falou outro dia: pastor, vamos lá, fulano está no hospital, lá na Taquara, está morrendo, vai lá. E eu fui. Quando eu entrei na UTI, eu senti a presença da morte. Quando eu entrei, eu senti. Aí eu fiquei olhando para aquela pessoa, o camarada estava em coma, e o rosto dele começou a ficar esquisito. Parece que o diabo estava tentando arrastar a alma dele para o inferno. E eu orei sobre ele e falei: em nome de Jesus, volte à consciência agora. Quando eu falei para ele voltar à consciência em nome de Jesus, ele abriu os olhos, acordou. Quando ele acordou, eu falei: Guilherme, você quer aceitar Jesus? Ele falou: quero, pastor. E ali ele entregou a vida para Jesus. Quando ele acabou de entregar a vida para Jesus, que eu vi a resposta, ele morreu. Aí quando eu voltei, ele estava já morto, mas assim, quando eu cheguei, ele estava em coma, mas o rosto estava transformado, aquele rosto, aquela coisa ruim. Mas quando ele morreu, com Jesus no coração, que eu voltei, o rosto dele estava sereno, estava dormindo. Aí o Senhor falou comigo assim, disse: não tema, ele já descansa nos meus braços. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aí quando eu saí, a mãe dele estava na porta, eu falei: não se preocupe, seu filho está na glória, ele foi salvo. Aí a mãe dele falou: eu sei, pastor, porque ele parece que está dormindo. Eu falei: é verdade. Jesus é bom. Quando a gente diz que Jesus é bom, Jesus é bom. Aquele ladrão que estava lá na cruz era para ter morrido de salvação, é verdade, não é? Estava já morrendo. E detalhe: ladrão e assassino. Assassino, não era só ladrão, não, ele era assassino também. Mas ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso, lá no seu reino. Aí Jesus disse: hoje mesmo você vai jantar comigo no paraíso. E a Bíblia diz que ele morreu. Ele não sobreviveu, ele morreu. Jesus também morreu. Só que eu falei aqui na escola dominical de manhã que Jesus foi o único ser humano que voltou da morte e não retornou para a morte. Deu para entender? Lázaro, Jesus não ressuscitou Lázaro? Sim ou não? Sim. Mas Lázaro continuou vivo? Não, ele não voltou a morrer. E dessa vez ficou morto de vez. Jesus ressuscitou o filho da viúva, mas ele não tornou a morrer? Não ficou morto de vez? Mas Jesus está morto? Não, ele está vivo, porque ele foi o único ser que voltou da morte e não tornou para a morte. A Bíblia diz que ele tem a chave da morte. Aleluia! Você pode levantar sua mão e glorificar esse Jesus? Ele diz no Apocalipse para João: eu sou aquele que tem a chave da morte e do inferno. Aleluia! Esse Jesus é bom.
pensando, imaginando outro dia, e nós já vamos dar prosseguimento, mas eu preciso falar isso para vocês. Você imaginou, Andresa, quando a gente chegar lá no céu, imaginou, Camila? Quando chegar lá que a gente vê Jesus? Não estou falando da gente ouvir, não. Estou falando da gente ver Ele pessoalmente. Imaginou? Se ver Jesus pessoalmente, qual seria a sua reação? Se você visse Jesus agora, encontrasse com Ele, e Jesus olhasse para você e falar: eu sou Jesus, qual seria a sua reação? Eu fico pensando na minha reação se eu encontrasse Jesus agora. O que será que eu ia falar comigo? Será que eu ia ajoelhar? Ia correr para abraçar Ele? O que será que eu ia fazer? A Bíblia diz que o leproso, Mateus 8, quando o leproso veio, o leproso, quando viu Jesus, a reação dele foi ajoelhar. Ele se ajoelhou nos pés de Jesus. A reação da prostituta, a Maria, irmã de Lázaro, que era prostituta, quando ela viu Jesus, a reação dela foi chorar nos pés de Jesus. A Bíblia diz que a reação de Judas foi beijar Jesus no rosto. Qual seria a sua reação quando você visse Jesus pessoalmente? Se encontrar com Jesus de fato, pessoalmente, de frente. Eu não sei qual seria a minha reação. É impossível descrever isso, mas uma coisa eu tenho certeza: que Jesus está lá me esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. E vou dizer mais. Eu vou falar bem alto: que me ouçam todos os demônios do inferno, que me ouçam o próprio Satanás. A minha alma é de Jesus. Ninguém toma a minha alma. Glória a Deus. Nem todas as falanges de demônios do inferno. Ninguém toma a minha alma de Jesus. A minha alma pertence a Jesus. Você pode segurar a mão de alguém e dizer para essa pessoa: minha alma pertence a Jesus. Diga: ninguém pode tomar minha alma dele. Aleluia. E detalhe, quem prometeu isso foi o pastor Vinícius. Quem prometeu isso foi o próprio Jesus. Jesus disse assim: Pai, os que o Senhor me deu, eu os guardo, e ninguém os tomará das minhas mãos. Glória a Deus. Jesus prometeu isso. Ele diz que os que são dele, ninguém toma das mãos dele. Então, coloque isso na sua mente, no seu coração hoje, para que você entenda a vontade de Deus. A Aurélia falou aqui de família. O principal objetivo do diabo é destruir sua família, por 3 motivos. O diabo não tem família, por isso ele quer destruir a sua. Segundo, o diabo não tem casa, por isso ele quer que você saia da sua casa. Terceiro, porque o diabo não tem jeito, por isso ele quer que você acredite que sua família não tem jeito. Mas eu profetizo em nome de Jesus que há salvação e vitória para a sua Glória a família. Deus. Por pior que seja a sua família, deixa eu te dar uma notícia boa. Dá uma notícia boa para você. Por pior que seja a sua família, eu tenho certeza que não é pior do que a minha era. Por pior que sua família seja, não era pior do que a minha, não. Tenho certeza disso, absoluta. Absoluta. Meu avô, pai de minha mãe, seu Pílio, e esse é o nome dele, Arlindo Pílio Gonçalves de Jesus. Como eu, de Jesus até o nome. Arlindo Pílio Gonçalves de Jesus. Meu avô, aos 80 anos, ainda tinha uma arma de fogo na cintura. Você vê como é que o povo lá em casa era gente boa. Falava com o diabo como eu estou falando com você aqui. O diabo puxava a cadeira, sentava para conversar com ele. Se ele estivesse conversando com qualquer visita, o diabo batia na parede do carro e ele tinha que dispensar a visita porque o diabo queria falar com ele. Mas Deus é tão bom, que quando ele morreu já tinha se convertido a Jesus. Aleluia. Deu para você entender? Se Jesus é capaz de salvar uma pessoa que fala com o diabo pessoalmente, o que vai salvar a sua família? Isso era o pessoal lá em casa. Era todo mundo da pá virada. O menos
Alguém aqui já sabe um pouquinho da minha história. O menos malzinho lá era eu. E eu que era o menos malzinho, já fui baleado 9 vezes. Esfaqueado pelo menos 5. Andava com 3 armas na cintura. E eu era o menos mal que tinha lá. Era mais malzinho. E Jesus vai lá no fundo do poço. Jesus foi lá no fundo do poço e me viu lá no fundo. E falou: vamos salvar esse cara. Salvar esse cara. Ele vai morrer. Vamos salvar ele. Aí Jesus foi lá. Sabe como é que Jesus me pegou? Jesus me pegou quando eu estava afundado na lama. Dá para você imaginar? A mão de Jesus foi lá na lama, assim, ó. Ainda fez assim, ó. Pegou. Aí me arrancou lá. Aí me levou assim, ó. Abriu a torneira da misericórdia. Me lavou. Falou: agora sim. Esse Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Esse Jesus está, eu sinto a presença dele. Esse Jesus é bom. Eu encontrei um colega meu das antigas, colega de Milita. Aí falou: você é pastor? Quando ele se foi, ele falou: que nada, rapaz. Está se escondendo de quem? Quem é que vai querer te matar dessa vez? Eu falei: eu sou pastor. Ele falou: que nada, não é pastor nada. Ele falou: me obrigou a tirar minha carteira de pastor do bolso e mostrar para ele que eu sou pastor. Aí quando eu mostrei, ele olhou para mim e começou a chorar e disse: Deus existe. Glória. Se você é pastor, é porque Deus existe. Aleluia. Esse Jesus é bom. Aleluia. Ele não é bom. Glória. Ficamos de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho que jogar. Amanhã nós vamos começar uma campanha. O nome dessa campanha é Tempo de Dizer Basta. Diga para quem está do seu lado: está na hora. Está na hora. Fala forte: está na hora. Está na hora. Fala assim com a mão de você dizer: chega. Basta para esse problema que te aflige. Glória a Deus. Na hora. Aleluia. Aleluia. Isso é só para quem não aceita mais viver no fracasso, na desgraça. Glória a Deus. É só para quem não aceita mais. Detalhe: quando a pessoa diz chega, Deus começa a operar. Amém. A nossa palavra tem poder. Eu estava no culto na casa da Camila ontem e começou a chuviscar. Eu falei: só chove depois que a gente terminar o culto. Foi ou não foi? Estou mentindo? Pode gravar. Eu falei lá: só chove depois que a gente terminar o culto. Aí o Leonardo da Rio assim olhou para mim. Eu falei: eu já falei que não vai chover, só vai chover depois de terminar o culto. Aí quando terminamos o culto, começou a chover. Glória a Deus. É verdade. Ou eu creio que minha palavra tem poder, ou eu não creio. Correto? Ele deu um testemunho ontem e falou aqui hoje. A Beatriz estava falando aqui e o Espírito de Deus usando. A pastora falou para eles. Não falou diretamente, mas falou. E disse: você que está aqui nessa noite, receba, porque aquilo que você começou, você vai terminar. A obra que Deus começou na sua vida não vai terminar. A obra da casa do Leonardo estava amarrada. Eles foram no mesmo dia. Glória. No outro dia, no dia seguinte. No dia seguinte, de manhã cedo, aquilo que estava amarrado na vida dele, Deus desamarrou. Glória a Deus. Você só tem que crer. Seu trabalho é crer. Não adianta você também só crer e não agir. Você tem que crer. Tomar as atitudes certas, crer. Esperar no Senhor. Essa campanha que nós vamos começar amanhã é para isso. É para o pessoal que está dizendo: estou cansado. Chega. Eu quero dar um basta nisso. Acabou. Glória a Deus. Eu fui orar por alguém uma vez e aquela pessoa estava num estado tão horrível. Eu falei uma coisa com Deus que só quem tem coragem e conhece Deus pode falar. Eu falei: ou o Senhor cura essa mulher, ou o Senhor me joga no lugar dela. Falei com Deus: ou o Senhor cura essa mulher, ou o Senhor coloca essa doença dela que está nela em mim. Eu não aceito dela assim, de forma alguma.
Se o Senhor não curar ela, o Senhor me joga no lugar dela, que eu morro no lugar dela. Coloquei as mãos para orar por ela e orei. Aquela mulher raquítica, magra, cancerosa, que não andava há 6 meses, quando eu coloquei a mão, sem nome de Jesus, levante, ela levantou, começou a andar para casa. Aleluia. Os familiares com o olho desse tamanho regalado, por isso ela está sentindo força nas pernas, ela começou a chorar, falou, pastor, eu estou sentindo força nas pernas para andar. Glória. Começou a andar. Eu falei, dá uma coisa para ela comer. E ela sentou e começou a comer. E eu falei, agora leva ela no hospital. Porque esse câncer que estava no sangue dela, leucemia, câncer no sangue. Na verdade, leucemia não é câncer no sangue, é câncer generalizado, porque tem sangue no corpo todo. É câncer generalizado. Só que para Jesus, tanto faz uma dor de cabeça que se cura com novalgina, ou um câncer generalizado que precisa de quimioterapia. Para Jesus, tanto faz. Para ele é assim, ó. Ele estala os dedos e a doença vai embora. Você crê? Levante as suas mãos. Vamos orar pelas famílias. Deus está aqui. Ele pode abençoar a sua família. Ele vai alcançar a sua família agora. Feche os seus olhos. Vamos orar pelas famílias. Deus é bom. Oh, meu Pai, eu te suplico agora, alcança a nossa família. Cada pessoa que está aqui, Senhor, precisa, suplica, implora pelo teu favor na sua família. Não permita, Senhor, no nome de Jesus, não permita que nenhum mal alcance a nossa família, mas que nossa família seja alvo das tuas bênçãos. Pai, eu declaro nessa noite que tu és Senhor da nossa casa, tu és Senhor da nossa família, Jesus. Protege nossa família de todo mal. Repreende todos os demônios que têm lutado contra a nossa família. Eu profetizo sobre a vida desta pessoa agora as tuas bênçãos, porque a tua palavra diz que todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Eu declaro isso, que assim seja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Pastora Bíblia. Vou deixar um versículo para a meditação dos irmãos que se encontra em Salmos, número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e de coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que com ele têm. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, irmãos, o que essa palavra quer dizer? Que o Senhor, Ele nos dá nada que nós não possamos suportar. Às vezes nós passamos por uma luta e achamos que não vamos conseguir a vitória, mas o Senhor, Ele faz a gente passar pelo deserto, porque lá no final a nossa vitória está nos esperando. Eu vou louvar o Senhor com um hino que fala sobre a grandeza do nosso Senhor. Eu me encontro um pouquinho rouca, irmãos, então se vier falhar minha voz, os irmãos me perdoam. Eu nem saí esse hino, mas eu acho a letra dele tão linda.
Irmã Andresa, vem agradecer. Andresa agora é enfermeira. Não é técnico de enfermagem não, gente. É enfermeira mesmo. É muito enfermagem. Eu falei para ela que agora, só agora eu confio pela minha injeção. Assim, analgésica. Tá bom? Andresa, que é a esposa do Aurélio, ela se formou esses dias, né? A sua faculdade. E para quem sabe como o nosso país anda, se formar na faculdade é uma bênção muito grande de Deus. Aleluia. Na verdade, você pode aplaudir o Senhor por isso? Bom, irmãos, eu agradeço ao pastor a oportunidade. Eu tinha falado com o meu esposo que eu ia pedir a Lívia na próxima vez que eu viesse, que eu vim preparada para poder deixar uma palavra e contar um testemunho. Mas como eu ganhei bênção dupla, então dentro de uma semana eu tinha que estar aqui para poder falar. Eu
aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa paz. Glória a Deus. Como o pastor falou, eu fiz 4 anos de faculdade, e muita luta, e só o Senhor para me dar força para me concluir. Faltava exatamente um período para eu poder me formar, e eu já era formada há muito tempo, e tudo é no tempo de Deus. Eu tive que trocar minha matrícula num período de 1 ano e meio, e eu só pude retornar agora, e com a glória de Deus eu consegui me formar. E nessa semana também, eu e meu esposo passamos por dificuldades, como o pastor falou. Eu perdi meu sogro e, como todo mundo sabe, meu esposo ele é taxista. Então, se ele trabalhar, ele consegue fazer dinheiro. Se não conseguir trabalhar, ele é autônomo. E nós, dentro de alguns meses, a gente vem passando por dificuldades financeiras. E chegou uma carta na minha casa, eu estava na casa da minha mãe, fazendo a cobrança, e eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, só um milagre na minha vida desse mês, porque eu não tenho como pagar as minhas contas. E eu já estava com o processo em andamento, dei esse andamento do processo em novembro, e a menina que estava no andamento do meu processo, ela falou que era só eu verificar a conta. Então, todos os dias eu estava olhando a conta, o dinheiro não caía na conta. Aí eu estive lá, olhei para ela, quando ela me viu, ela abriu um sorriso e falou assim para mim: e aí, já recebeu? Eu falei: não, você mandou olhar na conta e não caiu. Eu não te liguei. Poxa, não está nesse banco, está no outro, desde o dia 16 de junho. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que hoje, nós estamos no início do mês, hoje é dia 5. Irmão, eu já paguei minhas contas do mês inteiro. Já estou com a minha oferta aqui. E detalhe, sobrou. Então, assim, só Deus mesmo, Ele é bom, Ele é fiel. Eu vim para a campanha, eu mostro meu sinal. E orei muito e pedi a Deus e Ele me abençoou. Então, eu só tenho a agradecer. E também, pastor, pela oportunidade. Quando a gente faz a campanha aqui, que a gente fala assim: Deus vai te dar vitória. O que eu mais falo aqui, fala: Deus vai te dar vitória. A vitória é nossa, o Deus sempre Jesus. Às vezes a pessoa faz a campanha e fala assim: poxa, mas eu fiz a campanha. A bênção já estava liberada, ela não sabia. Pastor, ainda tenho mais para receber. Eu profetizo que você vai receber em dobro isso. Tenho mais. Assim será, segundo a minha palavra, em nome de Jesus. Deu para você entender? Quando nós terminamos a nossa missão? Foi em junho? Foi ou não foi em junho? Depois que a gente perdeu as contas, foi Então, Não vim todas, não. não veio todas. A vitória já estava liberada de junho. Eu acho engraçado, que Deus é engraçado. Você estava lá, não estava no outro banco. Deus é engraçado demais, né? A gente fala: irmão, Deus é bom. Porque Deus faz essas coisas, não é? Eu fico feliz de ouvir isso. Amém? A palavra de Deus diz que Deus é fiel. Aleluia. Eu fiquei feliz também. Ontem, né, Eliseu? Eu vi o Leonardo falar no microfone pela primeira vez, né? Lá na casa dele. O Leonardo falou no microfone. Falou bonito, falou bonito. Hã? Não, eu não vou dar oportunidade para Deus, não. Não vou fazer isso para Deus, não. Entendeu? A próxima da lista, sabe quem é? Não vou nem olhar. Vou nem olhar. Deus tem abençoado muito esse povo. Amém? Eu faço votos de que Deus abençoe muito, 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 muito mais ainda. Tá? E os irmãos vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Deus vai fazer muito mais coisas do que vocês esperam. Muito mais. Essa campanha que nós vamos começar amanhã, eu vou fazer um propósito com Deus. Eu não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir chegar até o final, porque o meu cansaço é extremo. Eu prego todo santo dia. Então, meu cansaço é uma coisa de doido. Minha mulher sabe, tem dia, para você ver como é que a minha mente funciona.
eu estou segurando a palavra de Deus aqui, ó. Eu não tenho necessidade de mentir, mas minha mulher sabe, Deus é bem testemunha. Pergunta para ela, tem dia que eu vou dormir, quando dá 3 horas da manhã eu levanto, né? Levanto e vou lá para a sala. Aí ligo a televisão na oração e eu fico com 3 orações, com a Bíblia na mão, o fone no ouvido, ouvindo a oração e a televisão no carro. Eu fico orando. A pessoa fala, pastor, mas para que orando? Para essas coisas aí acontecerem. Aleluia. Só eu sei o quanto eu oro. Eu durmo orando. Os irmãos que têm um grupo do WhatsApp aí sabem. Eu posto 3 horas da manhã. Estou orando com vocês, 3 horas da manhã. Quando dá 6 horas de novo, estou orando com vocês. Sabe por quê? Eu sou um homem de oração. Homem de oração não tem como ver nada errado, tá? Só dá certo. Glória a Deus. Amém? Eu passei ontem naquele galpão lá em cima. Eu passei naquele galpão lá em cima ontem, eu olhei assim, parei, olhei aquele galpão. O galpão que lá em cima. Já namorei. Já viu o tamanho dele? Tá escrito assim, Cimento, tijolo, acho que tá louco. É. Aí eu parei assim em frente. Eu digo, Jesus, onde o Senhor mora, as ruas são de ouro. O que é isso aí no Senhor? Fala com Deus, o que é isso aí no Senhor? Jesus foi bom de tudo, Jesus. Você não pode dar esse negócio para mim, não, Deus. É misericórdia. Irmão, porque pagar aluguel é uma coisa triste. Aluguel é um negócio que a gente dorme devendo. Não é? Você acha que eu fico feliz de tirar R$800 para pagar o aluguel aqui? R$800 limpinho todo mês? Não, eu não fico feliz não. Porque esses R$800 que a gente paga de aluguel é empregado em outras coisas. Você acha que se a igreja fosse própria, nós já não tínhamos colocado aí os bancos, o púlpito, o forro, tudo bonitinho? Já tinha colocado. Só que como a gente gasta dinheiro com muita coisa, a gente tem que ficar equilibrando daqui e dali para que não falte na casa de Deus. Amém? Muitas vezes o diabo usa as pessoas por aí afora para falar as coisas que às vezes nem eles sabem o que estão falando. Teve um que falou para mim, porque pastor vive do dinheiro da igreja. Eu falei, só se for o seu pastor. Comigo o papo é reto assim, ó, não tem curva não. Sabe por quê? Quem é honesto não precisa se justificar. Quem age com honestidade, você fica contando bola. Detalhe, quando você vê uma pessoa fazendo muita força para afirmar uma coisa, é mentira. Quem fala a verdade não precisa ficar afirmando, não, fazendo força para afirmar, não. Não, olha, porque fala a verdade não precisa ficar fazendo força. Já viu quando a pessoa fala muita força para lembrar uma coisa? Que a verdade você não faz força para lembrar. Você tem dificuldade de lembrar o que é verdade. Tem mais. Se eu tivesse aqui de picaretagem, vocês acham que Deus teria aberto a porta para Deus que ele abriu? Se eu tivesse aqui de picaretagem, vocês viram lá no meu Facebook, lá, mandando testemunho do câncer no útero que Deus curou ela. Deus teria curado alguém? Se eu tivesse picaretagem aqui, Deus teria salvado a família da Camila? Não. Se Deus tem feito essas coisas aqui, é porque eu estou aqui em sinceridade. Amém? Então continue orando por nós, deixa eu orar. Amanhã nós estamos aqui fazendo essa campanha com o propósito de Deus abençoar a sua vida. Bom, pega agora a sua oferta. Eu não quero estender mais. Nós já estamos lá no nosso horário. Pegue sua oferta em nome de Jesus. Segure bem a sua oferta aí. Nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Antes, queria apresentar 2 pessoas. Minha amiga que está conosco nessa noite, mas seu nome, querida? Jusilene. O meu amigão que está lá, que veio com a Ana Paula. Alan. Deus abençoe. O que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fique à vontade, vocês estão na casa de Deus. Tá bom? Jusilene já faz parte de alguma igreja? Qual igreja? Pastor? Pastor Sandro. O Alan já faz parte de alguma igreja?
você vai lá no pastor Wando? Vai lá de vez em quando? Então tá bom. Mas ainda não é evangélico, ainda não. Por enquanto não. Eu estou pensando. Por enquanto, né? Por enquanto, todo mundo que vier aqui vem crente. Todo mundo. Ó, cuidado, todo mundo que vem aqui nessa igreja desce crente. De um jeito ou de outro. Deus é bom. Pega a sua oferta aí agora e vamos louvar o Senhor com a nossa oferta. Levante a sua oferta para o céu. Senhor, abençoa o teu povo que vai ofertar agora. Os dizimistas, os ofertantes. Pai, a tua palavra que garante que o Senhor abrirá as portas e as janelas do céu para eles. Eu determino sobre eles todas as bênçãos dos céus. Que eles venham nessa noite ser abençoados de todas as formas possíveis. Eu te glorifico porque o Senhor tem aberto as portas. Eu te louvo por estar aqui. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Nós vamos louvar o Senhor enquanto se oferta. Depois eu vou pedir para você. Hoje quem vai fazer meu fundo musical é vocês. Pode ser? Vamos louvar o Senhor com o hino. Enquanto isso nós louvamos ao Senhor. Amém?
Esse hino que eu cantei é um clássico. Ele é um dos hinos mais conhecidos na Espanha, nos países hispânicos. Espanha, Colômbia, Espanha, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Venezuela. E o nome do cantor que canta esse hino é Denny Berrios. Denny Berrios é um pastor que ainda está vivo, muito antigo. Vocês viram que eu arranhadinho, um pouco arranhadinho, mas eu falo um pouquinho de espanhol. Eu ouvi esse hino durante muitos anos da minha infância. E esse hino era muito cantado nas igrejas, é muito bonito esse hino. Pegue sua Bíblia, por favor. Abra comigo a sua Bíblia no livro, o último livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Deus seja louvado. Apocalipse 1. A partir do versículo 9, eu lerei, para nós tomarmos tempo, eu lerei o texto e vocês me acompanharão visualmente falando. Apocalipse 1. Apocalipse é o último livro da Bíblia. 1, verso 9. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz a palavra de Deus: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, quando fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreva um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e seus cabelos eram brancos, tão alvos como a neve, e seus olhos como chamas de fogo. E seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Sua voz como muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, aleluia, caí como morto aos seus pés. Mas ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Eu fui morto, mas eis que sou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Glória. Eu vou repetir o versículo 18. 17, 18. Quando vi, caí como morto aos seus pés. Mas ele colocou a sua destra sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto, mas eis que sou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória. E você pode dizer amém? Amém. João, o nosso irmão, o apóstolo, esse João, eu quero saber em breve, não quero demorar. Ele era o homem que andava mais perto de Jesus. A Bíblia diz que ele era tão amigo de Jesus que Jesus costumava abraçar ele.
quando eles dormiam todos juntos, os 12, incluindo Judas. Se Jesus fosse mau, Jesus teria expulsado Judas. Mas Jesus é tão bom que nem Judas, que não prestava, ele mandou embora. Judas não prestava, mas Jesus mandou ele embora. Os 12 dormiam todos juntos. E a Bíblia diz que muitas vezes eles iam para lugares longe, muito longe, e tinham que dormir no caminho. Lá no Oriente Médio, de dia, o calor é 60, 65 na sombra. E de noite, frio, muito frio. Lá era 8, 80. Frio, muito frio. De noite e de dia, muito calor. Então, quando eles dormiam, João era tão amigo de Jesus, que Jesus abraçava ele e colocava a cabeça dele perto do coração. E a Bíblia diz que ele era o único com quem Jesus fazia isso. Ele era tão amigo de Jesus, tão amigo, que a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, só 3 pessoas ficaram ao pé da cruz: Maria de Magdala, Maria Madalena, Maria sua mãe e João. Ele era tão amigo de Jesus que a Bíblia diz que foi o único apóstolo que morreu de velho. O único. Todos os outros morreram de morte trágica. Lucas morreu enforcado. Bartolomeu foi esfolado até morrer, sangrando. A Escritura Sagrada diz que Tiago, que era irmão de Jesus, foi morto ao fio da espada, degolado. Os outros, todos eles morreram de mortes trágicas. Mas João morreu de velho. Ele morreu de velho. Jesus disse a ele que um dia ele teria uma nova chance, uma oportunidade de profetizar. E ele ficou bem velhinho. O imperador Domiciano, um dos piores imperadores de Roma, querendo aparecer para sua corte, pegou o apóstolo e colocou ele no meio do salão da corte romana e mandou trazer um tacho enorme de cobre. Aquele tacho enorme, segundo os historiadores, foi cheio, foi colocado nele azeite, e esse azeite estava borbulhando, fervendo. Então o imperador teve uma ideia. Ele disse: eu vou matar esse apóstolo, para que esses seguidores desse Jesus não preguem mais sobre esse Jesus. E ele, numa tentativa de matar o apóstolo de Cristo, lançou ele dentro desse azeite fervendo. Mas a história diz que em vez de João se queimar, ele passava o azeite no corpo e não se queimava. Aleluia. Domiciano pega João e diz a ele: o que você está fazendo? Você era para ter morrido. João disse: não, chegou minha hora. E ele disse: nós vamos te prender. E João disse: cadeias não podem prender o homem a quem Cristo libertou. Glória a Deus. Então nós vamos te bater. É um prazer sofrer por ele. Então nós vamos te matar. É melhor, que aí eu já estou com ele. Eles não tinham mais o que fazer. Então, como não tinham o que fazer com ele, pegam ele e lançam ele numa ilha chamada Patmos, aonde iam para morrer os condenados que Roma rejeitava, que não queria mais. As pessoas que não tinham mais o que fazer com eles, jogavam naquela ilha chamada Patmos e faziam com que eles trabalhassem forçados até morrerem. João está lá na ilha e ele diz: eu estava no dia do Senhor, sábado, estava na ilha chamada Patmos. A Bíblia não diz se era de noite ou de dia, mas João diz: eu ouvi atrás de mim uma voz, aleluia, uma voz como uma trombeta, uma voz forte. E a voz diz para ele: tudo que você ver, escreva numa carta e envie às 7 igrejas que estão na Ásia. E fala o nome das 7 igrejas. E ele diz: quando eu ouvi e virei para ver quem estava falando, ele teve uma surpresa. Ele viu aquele que há quase 40 anos ele
ele tinha visto ser crucificado. Aleluia. Ele viu aquele que há quase 40 anos ele tinha visto em pé, depois de ter sido sepultado, aquele que venceu a morte. Ele viu Jesus em pé, parado. Só que a última imagem que ele viu de Jesus foi uma imagem triste. Ele viu Jesus crucificado. Ele viu Jesus surrado, maltratado. Mas dessa vez, ele viu Jesus diferente. Ele disse: eu olhei e vi que ele estava vestido com uma roupa comprida até os pés. E pelo peito, um cinturão de ouro. Você nunca reparou que os grandes campeões, os grandes lutadores, o que eles usam? Já reparou? O que os grandes lutadores, o que eles usam? Um cinturão dourado, não é isso? João olhou para ele e disse: eu olhei e vi que eles tinham um cinturão de ouro nos peitos. Aleluia. Jesus estava mostrando para ele que ninguém é mais vencedor do que Jesus. Todos os homens, o homem pode ter vitórias a sua vida toda. Só tem uma coisa que o homem nenhum consegue burlar. Só tem uma coisa que o homem nenhum consegue vencer: é a morte. O homem pode ser valente, pode ser macho, pode ser tudo que ele quiser, mas quando a morte vem, o homem sente medo. Sente medo. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu a morte. Aleluia. Só vence quem luta. Se Jesus venceu a morte, é porque ele lutou com a morte. Se você pudesse fazer uma entrevista com a morte e dissesse: ô morte, Jesus esteve aqui, e a morte ia dizer para você: olha, ele esteve aqui sexta, sábado, mas domingo ele se esconde e ir embora. A morte ia dizer para você: domingo ele ficou nervoso e queria ir embora. Eu tentei segurar ele aqui, mas não deu. Pois a Bíblia diz que Jesus venceu a morte e tomou a chave da morte. Ora, eu só posso vencer o Aurélio se eu lutar com ele. Se eu tomei uma coisa dele, eu não pedi, eu tomei. É porque eu venci a vida e tomei o que é dele. Assim foi que Jesus fez com a morte. Ele lutou, venceu e tomou a chave da morte. A morte é a secretária executiva do diabo. Porque aonde o diabo está, tem morte. Satanás é chamado pelo Dr. Oswald Smith, que é um grande pregador. Ele chama Satanás de doutor da morte. Tudo que o diabo toca morre, mas ele chama Jesus de doutor da vida, porque aonde Jesus chega, ele dá vida àquilo que já está morto. Então, a morte é secretária do diabo, porque onde o diabo está, tem morte. Mas a Bíblia diz que Jesus toma a chave da morte. Então, até para matar alguém, o diabo precisa da autorização de quem? De Jesus. Até para o diabo fazer as suas obras más, luciferinas, até para ele fazer as suas obras, ele precisa da autorização de Deus. Imagina, eu não consigo imaginar essa cena. Eu quase que dou gargalhada quando eu fico pensando em Jesus sentado na cadeira, olhando para o diabo, dizendo: o que é? Você quer o quê? Eu disse: não podia matar fulano. Jesus: não vai matar ninguém não. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Imagina Jesus zombando do diabo e dizendo para ele: você não tem nem a chave de onde você mora. Você é um desgraçado, um desvalido. Eu profetizo para você nessa noite: todas as ameaças que o diabo faz a você é palpite, porque ele não tem nem a chave da sua casa. Aleluia. O diabo é miserável, ele é pobre, desgraçado. Ele não tem nem aonde morar, não tem nem onde cair vivo, que dirá morto. Satanás é pobre. Você sabe que o diabo odeia você? Satanás é frustrado. Ele não tem família, não tem casa, ele não tem nada. O diabo só tem que as pessoas dão a ele. Sabia que o diabo vive de esmolas? Sabia disso? Quem sabia que o diabo vive de esmola? Você nunca ouviu ninguém falar isso? O diabo vive de esmola. Ele vive de restos. Quer uma prova? Quer uma prova que o diabo vive
Você passa por qualquer espaço, é inteiro. Não vê. Aonde se arreda espaço? Na encruzilhada, na mata, no cemitério. Vê se alguém que é rico come num lugar desse. É o contrário de Deus, o contrário dos filhos de Deus. Veja quem é Deus e quem são seus filhos. O Senhor Jesus, na sua palavra, falando através de Davi disse: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Amém. É diferente servir a Deus. O diabo é frustrado, ele é pobre, miserável. A mesa dele é no chão. Mas você que serve a Deus, Deus sempre faz questão de dar você o melhor. Aleluia. Pode perguntar a quem conhece. Pergunte a quem conhece. E outra coisa, eu estou percebendo, é engraçado, mas eu estou percebendo que o inferno realmente está indo à falência. A crise não está afetando só os Estados Unidos e o Brasil. O diabo está indo à falência. Antigamente era uma vela de 7 dias que o povo colocava, não é verdade? Agora você passa nesses dias, você viu umas velas magrinhas. Já viram? Umas velas magrinhas. Não é verdade, não é? Quem viu as velas colocadas aqui em frente à igreja? Umas velas magrinhas, gente. Satanás está indo à falência. Nunca teve nada. Agora está pior do que nunca. Oh, Deus. Pastor, sou você já sou tem medo dele? Não. Eu tenho medo de Deus, porque minha alma pertence a Deus. Aleluia. Eu não tenho medo de quem não pode me tocar. Já viu quando você vai numa casa que tem um cachorro muito bravo? Já viu? Um cachorro muito bravo. Aí ele está na corrente. Aí quando você vê o cachorro, você já aconteceu esse tipo? Tu fica tipo, aí o cachorro vai atrás de você, mas como ele está na corrente, a corrente faz assim, ó. Tum, naquele instante, o cachorro é fora. O diabo é assim. Ele pode até tentar te atacar, mas tem uma corrente que prende ele para ele não chegar até você. Aleluia. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Está em Apocalipse. Sabe o que João disse? Ele disse: eu vi um anjo que descia do céu, um anjo forte. E a Bíblia diz: e esse anjo tinha na mão a chave do abismo, e na outra mão uma grande corrente. Aí o Senhor Jesus pergunta: João, o que mais que você viu? João disse: eu vi que aquele anjo amarrou o diabo, que é a antiga serpente, abriu o abismo e o atirou para dentro. Glória a Deus. Até para tocar em você, o diabo tem uma restrição. Tem. Mateus 16, 18. Essa é a minha igreja, Jesus disse. Essa é a minha igreja, que está edificada sobre a rocha, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Ei, deixa eu dar uma notícia para você. Vamos fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui, você já se sentiu fraquinho? Já se sentiu fraquinho? Levanta a mão. Quem já se sentiu fraquinho? Sabe, Jesus, eu estou fraquinho. Já se sentiu assim? Deixa eu dar uma notícia para você. O crente mais fraco que tiver aqui hoje, o mais fraco, ou mais sem fé, o mais fraco que tiver aqui, pode juntar todos os demônios que tiver, pode juntar o próprio Satanás. Não pode tocar nele. Glória. Pode. Segundo um relato de um satanista que se converteu a Jesus, o pastor Carlos Vilas, que é um satanista que se converteu a Cristo, um ex-satanista que se converteu a Cristo, ele disse que uma vez ele fez uma obra de feitiçaria para matar um crente. E ele chamou um demônio. Ele disse que o nome desse demônio era sono profundo. Um demônio que mata as pessoas dormindo. Ele falou: vai lá na casa do crente, mata ele dormindo. Enquanto ele estiver dormindo, você sufoca ele, mata ele dormindo. E ele disse que aquele demônio, vestido de preto, com uma capa preta, uma roupa toda veludada, bem vestido, ele falou que o demônio foi, deu meia hora que o demônio voltou, todo queimado, com a roupa toda em frangalhos, com a cara toda arrebentada, a roupa toda rasgada. Ele olhou para o demônio e disse: tu veio de onde?
Aí o demônio olhou para ele e falou assim: por que você, o diabo não é onisciente, ele sabe de tudo, quem sabe de tudo é Deus. Aleluia. O diabo se fez assim. O demônio falou para ele: ó, você me avisou que ele era crente. Aí disse que ele falou para o demônio assim: peraí, você não sabia que ele era crente? Não sabia não. E quando eu cheguei lá na casa dele para matar ele, os homens de branco me pegaram. Eu não deu tempo de fugir. Glória a Deus. Sabe quem são os homens de branco? São os anjos de Deus. Glória a Deus. Que andam ao seu redor. Aleluia, Jesus. O demônio falou para ele: os homens de branco me pegaram e eu tentei fugir, mas não deu. Eles quase acabaram comigo. Aí ele falou: não, peraí, eu tenho que invocar um demônio mais forte. E segundo a tradição do satanismo, segundo a Bíblia satânica, porque até a Bíblia satânica eles têm, que é o contrário da nossa, não precisa nem falar sobre isso, porque nós sabemos quem é que tem mais poder. Tem gente que fala: ah, Deus na briga e covardia, que ninguém pode mais do que ele. Se alguém fala para você que vai entregar você na mão do diabo, pode rolar no chão de rir, é piada. Se você não te entregar na mão do diabo, pode rolar no chão, na mão de quem? Do diabo, pode rolar no chão de rir, é piada para mim. Glória a Deus. Agora, se falar para te entregar na mão de Deus, aí negocia. Que Deus é perigoso. Deus é terrível. Ninguém pode com ele. Amém. Jó escreveu no seu livro e disse: ninguém se levanta contra Deus e fica em paz. Ele invocou um demônio mais forte, mais poderoso. Segundo a tradição satânica, são 7 príncipes do inferno. Satanás é o primeiro. Contando com Satanás, 8. Abaixo de Satanás, 7. Um deles chama-se Beelzebul. Beelzebul, a palavra Beelzebul é uma palavra hebraica, significa Senhor das moscas. Aonde tem sujeira, o diabo está junto. Você pode ver que onde tem aquilo que é podre, que não presta, o diabo está junto. Beelzebul, Senhor das moscas. Esse demônio é um espírito maligno perigosíssimo. E ele é um dos chefes das legiões demoníacas que governam a terra, que governam o mundo dos homens, não o nosso mundo, porque nós vivemos num mundo diferente deles. Aleluia. Que governa o mundo aí que eles vivem. Ele invocou esse demônio. Aquele demônio subiu do inferno e falou com ele assim: você e eu vamos lá, nós vamos matar aquele crente. O satanista ele faz uma coisa chamada projeção astral. Você já ouviu falar? Projeção astral, que é sair do corpo. Alguém já ouviu falar disso? É uma técnica do satanismo. Projeção astral. É assim que os bruxos, os macumbeiros, adivinham o que as pessoas estão fazendo em casa. Adivinham qual é uma senha de algum lugar, aonde uma pessoa está escondida. Pelo poder do diabo, eles adivinham assim, fazendo projeção astral, saindo do corpo. Ele fez uma reza satânica e saiu do corpo junto com aquele demônio e foram até a casa daquele crente. E quando eles estavam chegando à casa daquele irmão, a 2 quadras, não chegaram nem na rua onde morava o irmão, a 2 quadras da casa do crente, eles viram uma coisa enorme no meio da rua. E ele olhou para o demônio e falou: Beelzebul, o que é aquilo? Ele disse: meus irmãos, ele contando o testemunho, ele disse: eu já tinha visto os demônios apavorarem as pessoas, mas eu nunca tinha visto um demônio apavorado. Ele falou que o demônio ficou apavorado e falou: fala baixo, aquilo é um anjo de Deus. Falou que o anjo estava no meio da rua, enorme, enorme, muito maior do que a casa onde morava aquele irmão. Ele falou: e agora? Você não é forte? Tira ele do caminho que a gente vai lá e mata o crente. Aí disse que o demônio falou para ele: eu não vou não, vai você. Ele falou: você não é forte? O demônio falou: não vou não. E ele disse que o demônio sumiu, desapareceu, voltou para o inferno. Aí ele disse que quando ele chegou naquela rua, ainda fora do corpo, na projeção astral, o anjo do Senhor parou na frente dele, puxou a espada
e disse: você não pode entrar. Aí ele olhou para o anjo e falou assim: mas você não pode fazer nada comigo, porque eu não sou um demônio, eu sou um ser humano. E o anjo do Senhor falou para ele: eu sei quem é você, seu nome é Carlos, mas eu fui mandado aqui para guardar a vida desse crente. E o meu mestre, o meu Senhor, ele se chama Jesus de Nazaré. E você não pode entrar. E ele tentava entrar e o anjo colocou a espada no peito dele e disse: não tente, porque você vai morrer. E ele voltou para trás, voltou para o seu corpo, invocou os demônios e falou com Satã, disse: Satã, por que eu não consegui entrar na casa daquele crente? Satanás apareceu para ele em pessoa e disse para ele: você não conseguiu entrar lá, porque a quem ele serve manda em mim e manda em todos os meus companheiros. Aleluia. Eu vim aqui dizer para você que esse Jesus de Apocalipse é o mesmo Jesus que está na sua vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. Talvez você chegou aqui e falou: pastor, tem alguém me perseguindo, alguém fazendo uma obra de feitiçaria para mim, alguém tentando ver meu mal. Despreocupe a sua mente. Quem está com você é maior do que quem está com eles. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó. João diz: quando eu o vi, João disse: eu caí como morto. Só que ele não caiu como morto. Quem fala isso é João. Leonardo, ele perdeu a noção do tempo. Por quê? No texto João escreve: eu caí, ele mesmo escreve, ele diz: eu caí como morto. Só que na verdade ele perdeu a noção do tempo. Ele não caiu como morto, ele morreu. A glória de Jesus foi tão grande quando ele viu Jesus glorificado, que ele morreu. Ele olhou para Jesus, e quando ele viu a glória de Jesus foi tão grande que o corpo dele não aguentou. Ele morreu. Ele disse: quando eu vi, eu caí como morto aos seus pés. Aí Jesus está aqui parado, ó. Olha como esse Jesus é poderoso. Ele disse: eu caí como morto. Aí Jesus saiu de onde ele estava e colocou a mão direita no João e ressuscitou ele. Ele disse: não tema. Aí ele levantou. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse: não tema, eu sou o primeiro e o último. Eu fui aquele que estive morto, mas eu estou vivo para sempre. Glória a Deus. Por que Jesus disse: eu fui o primeiro? Foi o primeiro. Qual o primeiro que ele foi? O primeiro ser humano que eu falei aqui, que saiu da morte e não tornou para a morte. Falei isso aqui de manhã, né? Jesus, por que ele disse: eu sou o primeiro e o último? Por dois motivos. Porque ele foi o primeiro a sair da morte e não voltar para a morte. E ele foi o último que a morte levou. O último. Nele foi quebrada a autoridade da morte. Porque a Bíblia diz que ele tomou a chave da morte. Aleluia. Existem pessoas que cultuam a morte. Você sabia disso? Lá no México, eu estava passando na Sky do dia. Tem um pessoal que eles veneram a morte. Tem uma imagem da morte. Acendem velas, fazem rezas. Eles veneram, cultuam a morte. Como que você pode cultuar um Deus derrotado? Como? Um rapaz falou para mim outro dia: pastor, eu vou fazer um trato, um pacto com o diabo. Eu quero ficar rico. Eu falei: muito bem, você é um idiota. Aí ele ficou assim meio chateado que eu chamei de idiota, mas eu chamei de novo pela segunda vez. Você é um idiota. Senhor, você é burro. O que é isso, pessoal? Você é um idiota. João 8,44 diz que o diabo é pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Como você faz um trato com uma pessoa que não tem palavra? Que mente. Como? Tem como você fazer um trato com uma pessoa que mente? Que não fala a verdade? Tem como? Não tem como. Para você fazer trato com o diabo é fazer trato com o perdedor. Ele não tem nem a chave de onde ele mora. Como é que ele pode fazer alguma coisa de bom com você?
o trato que você deve fazer é com Jesus. Aleluia. Olha o que Jesus prometeu. E nós vamos orar agora. Olha o que Jesus prometeu. Presta atenção no que eu vou falar agora. Olha o que Jesus prometeu. Ele disse lá no Evangelho de João: nesta vida, quem me servir, meu Pai o honrará. Nesta vida, tudo que ele gastar no meu reino, eu lhe darei 100 vezes. E na outra vida, eu lhe concederei a vida eterna. Glória a Deus. Jesus estava dizendo que ele não deve nada a ninguém, nem nessa vida, nem na outra. Quando Jesus falava verdade, já reparou no texto da Bíblia? Você já reparou que Jesus falava assim: na verdade eu te digo. Por que Jesus falava na verdade? Duas vezes. Já reparou isso? Jesus falava na verdade. Porque a verdade que Jesus disse não é só verdade aqui, é verdade do outro lado também. Verdade dupla, verdade duas vezes. Verdade nessa vida e verdade na outra vida. Por favor, dê as mãos que está no seu lado. Vamos orar. Dá um som aí. Feche seus olhos. Feche seus olhos, Pai. Nós te louvamos por esse culto. Te agradecemos por estar aqui. Louvamos a Ti porque Tu és um Deus bom. E ninguém há que seja superior a Ti. Tu és Deus de eternidade em eternidade. Tu és Deus de geração em geração. Não há nenhum espírito, nenhum homem, nenhum anjo e nenhum demônio maior do que o Senhor. O Senhor é soberano. Eu te glorifico, Pai. Eu te exalto, eu te adoro. Oh, Jesus, eu te amo, Jesus. Tu és o meu Senhor, meu Mestre. Deus de autoridade e poder. Te glorifico. Leva-nos em paz para as nossas casas. Seja conosco. Abençoa a nossa campanha amanhã, Senhor. Pai, é tempo de dizer basta. É a nossa campanha de amanhã. Então, dê um basta no sofrimento dessa pessoa e dê vitória a cada um. Leva-nos em paz, nos guarda. Te louvamos por todos que estão aqui, pelas bênçãos recebidas. Louvamos a
a Ti também pela vida dos nossos irmãos que não puderam vir, mas que estarão aqui amanhã conosco, nos dê vitória. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero perguntar, há em nosso meio alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo? Você que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez você dizendo, pastor, eu ainda não estou preparado, mas Jesus está preparado para te receber. Amém. Alguém que deseja fazer isso? Senão que o Espírito Santo conceda a você uma outra oportunidade. Estenda as suas mãos, por favor, e receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito permaneça com os fiéis que aguardam a vida do Senhor, não só hoje, mas para sempre. Digamos todos: amém. A vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. toda luta. Deus abençoe você, meu Pai. Amanhã nós estamos aqui no culto de liberação.